Olá a todos, eu sou Adriana Tanese Nogueira e vou apresentar a vocês o meu curso online de imersão chamado A Sombra de Deus, ou também A Função do Mal em Nossas Vidas. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que você não é uma vítima daquilo que acontece com você. Um estudo profundo sobre a existência do mal para entendê-lo e para não ser por ele derrubados é o que eu proponho. Por que o mal existe? Os tempos atuais exigem uma reflexão séria sobre essa questão. Precisamos pensar sobre a nossa realidade que é tão contraditória e desafiadora. Porque, por um lado, conquistamos tantas realizações importantes como humanidade e civilização, e, por outro, a barbárie anda escancarada por todos os cantos. Como é possível que esses dois extremos coexistam? Nos dias de hoje, o mal está em evidência. Ele está no palco. Somos forçados a enxergá-lo, mais do que nunca. O século XX marcou uma apoteose do mal que, após um período de latência, voltou esbravejando em muitas esferas e numa escala desmedida. O que fazer com esse mal? Como entender as coisas ruins que acontecem em nossas vidas? E como é possível que num mundo criado por um Deus, conhecido como bom e justo, exista o mal? A resposta tradicional que o cristianismo deu e que se tornou uma bandeira da Igreja Católica e das demais denominações religiosas é aquela que diz que o mal existe porque o homem desobedeceu. Dessa afirmação segue o corolário de que a mulher é a grande pecadora porque foi ela que acatou o convite da serpente para provar da maçã e daí passou a tal maçã ao homem Adão. Segundo esse mito de origem, os humanos, portanto, desobedeceram a Deus e essa violação deu início ao castigo que levou a ser mandados embora. Teria sido aí que começou o sofrimento humano, conforme está no livro do Antigo Testamento, o Gênesis. Nesse sentido, teria ocorrido uma ruptura na relação de confiança entre Deus e o homem e brotou o mal. Mas também brota uma pergunta: como é possível que Deus tenha deixado uma serpente tentadora e pérfida em seu jardim? A questão do mal não é tão fácil de ser resolvida. É uma interrogação que atravessa os tempos. Vários teólogos indagaram sobre ela. Por exemplo, Santo Agostinho, para citar um dos maiores. Muitos pensadores se debruçaram sobre a problemática da presença do mal no mundo e em nossas vidas. Por que existe o mal? Se existe um Deus, um ser divino, superior e onipotente, por que ele deixou o mal acontecer e continua dando permissão para que ele aconteça? Por quê? Por que percebemos tanto mal em nossas vidas? Por que o sofrimento? Existe uma relação entre o que acontece no mundo e o que acontece em nossas vidas. Entender com profundidade o que acontece lá fora pode mudar seu olhar para com a sua própria vida. Quando você coloca a questão em perspectiva, tudo muda. Você passa a entender por que está acontecendo aquela determinada situação em sua vida. Compreende que existe uma direção e um sentido nos acontecimentos. Também percebe o conflito que está na base disso. E mesmo quando nem tudo está claro, o fato de termos instrumentos para compreender a realidade gera um alívio muito grande. Traz uma suavização, saber que não se está no escuro, que podemos não ser como uma criatura que está sendo chicoteada pelos eventos da vida sem saber para onde ir, o que fazer e o que é que está acontecendo. Então, debater e entender a existência do mal é importante e é urgente, porque esse questionamento está aqui na frente de nós todos e nos interpela. É uma questão filosófica, moral, psicológica e existencial de cada um de nós. Eu, Adriana Tanese Nogueira, acho esse assunto de enorme importância e pensei em uma forma de trazer esse entendimento
de maneira aprofundada, mas compreensível ao público em geral. Foi assim que criei o curso A Sombra de Deus. Eu acredito que esse saber profundo pode nos dar instrumentos de superação e de atravessamento. Muitas vezes não dá para simplesmente superar uma situação dando a volta por cima. A gente tem que atravessar uma realidade para poder chegar do outro lado. A Sombra de Deus é um curso que vai ajudar as pessoas a refletirem sobre a existência do mal na própria vida e no mundo que as rodeia, buscando respostas que façam sentido e que lhes dê orientação, alívio, clareza e direção. Este curso é para estudantes de psicologia, teologia, filosofia, sociologia e ciências políticas, amantes da filosofia, psicólogos e psicanalistas, professores e educadores, para quem quer entender melhor a própria vida e para quem busca respostas sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a existência, sobre Deus. A presença do mal é o lado sombrio da vida e o lado obscuro de Deus. Lúcifer, também chamado de diabo, de demônio, a gente vai ver isso em profundidade, é uma figura que acompanha as nossas crenças religiosas desde sempre. Ele está presente desde o Gênesis, naquela serpente tentadora. Para que você entenda o sentido desse mal, vou lhe contar sobre Sócrates, Jung, Hegel e Montesquieu e outros. Vamos falar de teologia, filosofia e gnosticismo, dos padres da igreja e da dialética do inconsciente e da vida, da consciência e do inconsciente. Vai ser como uma caminhada, pela qual vamos tocar alguns dos conceitos mais importantes sobre a questão da presença do mal. A perspectiva que utilizo é sempre aquela a partir da psicanálise pós-junguiana elaborada por Montesquieu e levada adiante por mim, que serve para dar sentido às coisas que acontecem em sua vida. Aí você vai encontrar possibilidades para colocar as circunstâncias em perspectiva e finalmente entendê-las. Então o curso é para a gente sair desse lugar de vítima, no qual nos colocamos muitas vezes, e ir além dessa posição, para buscar compreender o que está acontecendo, no lugar de julgar e lamentar. Uma vez que entendemos de verdade, ganhamos consciência real sobre a realidade e temos metade do caminho andado. As coisas vão começando já a se resolver aí. A gente adquire uma outra condição psicológica e emocional. O curso vai incluir momentos de exercício, de reflexão, de escrita, de meditação, de imaginação ativa. Vamos aproveitar os conhecimentos da filosofia e da história para aplicá-los na nossa realidade pessoal e coletiva, buscando meio para entendê-la em profundidade e poder assim transformá-la. Entender só no racional não basta.